Você sabe como aprender a jogar vôlei de praia? Ou melhor, você sabe como aperfeiçoar aquilo que você sabe? Se você quer realmente entender um pouco melhor sobre isso, assista esse vídeo até o fim. Por que eu falo entender? Quando você vai aprender algo novo, você precisa primeiro entender, segundo praticar e depois realmente aprender. Na verdade, se você já joga vôlei, você já sabe jogar vôlei. Ponto. E aí dentro da teoria da escada da aprendizagem, é importante você entender que você está no último degrau. Você tem uma competência inconsciente. Você joga vôlei, por melhor ou pior que seja a sua técnica, você faz isso de forma inconsciente. Se você já joga um certo tempo, né? Se você já pratica o vôlei há um certo tempo. Se você está começando, você começa lá no início da escada. Vamos entender um pouco melhor sobre como que funciona essa escada? Olha aqui na tela, a gente tem 4 degraus. O primeiro degrau é a nossa incompetência inconsciente. Aquilo que a gente não sabe que não sabe. Então, se a gente nunca pensou em jogar vôlei, a gente não sabe que a gente não sabe jogar vôlei. A gente nunca parou para pensar o quanto que a gente não sabe dar uma manchete, o quanto que a gente não sabe atacar, o quanto que a gente não sabe levantar. A gente simplesmente nunca pensou sobre aquilo. É a ideia de que quando você nunca pensou em começar a dirigir, certo? Quando você começa a dirigir, ou quando você pensa em tirar uma carteira de motorista, você começa a entender, fala, uai, eu não sei dirigir. Então agora você sabe que não sabe. Você agora tem uma incompetência consciente. Você sabe que não sabe dirigir. Agora você pensa sobre dirigir, certo? E aí você entra na autoescola. Você começa a estudar. Você começa a dirigir, começa a praticar, começa a repetir. Opa, agora eu sei que eu sei. Eu tenho uma competência consciente. Se eu prestar muita atenção, eu dirijo. Eu penso para passar a marcha, eu penso para pisar na embreagem, eu penso para acelerar. Todo esse processo requer um foco atencional. É que você começa a dirigir muito, você já passa a ter uma competência inconsciente. Você dirige falando no celular, você dirige conversando com os outros do seu lado. Já está automatizado. Então, o seu conhecimento de vôlei, seja você vindo do vôlei de quadra ou você brincar, né, tendo um vôlei como algo recreacional na areia ou na quadra também, você já sabe fazer uma manchete, um toque, um ataque. Só que às vezes você não faz tão bem feito, mas você faz, né, você tem uma competência inconsciente. Você faz da forma como você aprendeu. E aí que vem o segredo para você aprender algo novo. Ou para você aprender o vôlei como um todo. Da mesma forma que você dirige o seu carro muito bem, você joga o seu vôlei muito bem. Só que você quer evoluir, você quer aprender algo novo. Imagina que você dirija muito bem seu carro, só que você quer virar um piloto de Stock Car. Então você começa a entender que para você andar a mais de 200 por hora, você precisa aprender coisas novas. No vôlei é a mesma coisa. Você sabe, só que você quer evoluir. Então você subiu a escadinha, agora você precisa descer a escadinha. Presta atenção nisso aqui. Você tem uma competência inconsciente, você joga sem pensar. Só que quando você desce a escadinha, você precisa pensar, você precisa voltar para a sua incompetência consciente ou para a sua competência consciente. Quando você começa a prestar atenção, você tende a piorar o seu jogo. Entenda isso. Por quê? Você joga ou você faz as coisas sem pensar, porque já está automatizado. Já existe um conhecimento sobre aquilo. Agora você precisa pensar para evoluir. Você precisa ter consciência, você precisa ter foco, você precisa ter atenção.
Então vamos lá, você vai aprender um gesto novo no vôlei. Você vai aprender a dar o toque de uma forma diferente, você vai aprender a atacar de uma forma diferente. Então você começa a perceber, falou, uai, eu nunca dei um cut, eu nunca dei um croque. Isso é novo para mim. Então eu preciso prestar atenção. Então eu estou na minha, descer a escadinha, estou na minha incompetência consciente. Então eu preciso prestar atenção para aprender. Eu preciso prestar atenção. Então o primeiro passo para você aprender algo novo é ter foco, ter atenção para aquilo que você quer aprender. Porque é o seguinte, nós, muitas vezes, ou na maioria das vezes, temos pouca consciência do nosso comportamento. A gente melhora a nossa propriocepção, a consciência dos nossos movimentos, quando a gente vê um vídeo, quando o professor dá o feedback. Então, nesse processo de aprendizagem, a primeira coisa é a prestar atenção. E aí você vai começar a repetir aquele movimento que você está aprendendo. Então, prestei atenção e comecei a fazer várias vezes. O professor vai te dar um feedback. Ó, você está entrando com o braço errado, você está entrando com a mão errada. Pode ser um feedback positivo, ó, tá certinho, gostei. Mantém isso. Ó, não, você precisa mudar. Então, o professor vai te dar o feedback. Então, por isso que é muito importante a visão de alguém de fora. Pode ser um colega, pode ser qualquer pessoa que você vê como autoridade, senão você não escuta, tá? Se você não for autoridade para alguém, se alguém não for autoridade para você, você tende a ignorar. Você tende a achar que aquela pessoa não sabe aquilo que ela está falando. Então, o feedback só é importante quando você presta atenção no que o outro está falando, para você entender o seu próprio movimento. E você também se dá um auto-feedback. Muitas vezes, entendendo o erro, ou errei um levantamento. O que eu fiz de errado? Ah, o meu corpo estava torto. Se eu acertar meu corpo, eu vou acertar. Então, você se dá um auto-feedback. Então, você escuta o feedback do outro e de si mesmo, para você melhorar a sua percepção de si mesmo, do seu próprio corpo, né, que a gente chama de propriocepção. Quando eu reconheço meu corpo no espaço, eu tendo a melhorar aquilo que eu estou fazendo, certo? E muitas vezes a técnica correta, ela não é a melhor forma que você irá executar um determinado movimento. Porque às vezes você aprendeu errado, mas aquele errado é bem eficaz, é bem eficiente. Então tá tudo bem. É importante entender isso também na aprendizagem. Quando você faz algo que não é tecnicamente o ideal, mas você se adaptou bem àquilo, ok. Mas agora você pode escolher conscientemente, certo? Então você vai voltar a subir a escada. Incompetência consciente para uma competência consciente. Eu faço, mas eu preciso prestar atenção. Repetiu, daqui a pouco está numa competência inconsciente. Você já faz muito bem feito. Em várias vezes na sua vida, em todo o feedback, em todo o auto-feedback, você vai subir e descer a escada. É assim que a gente aprende qualquer coisa. É assim que acontece a neuroplasticidade. Nós adultos precisamos de foco. A criança aprende de outra forma. A educação do adulto, ela precisa ser através do foco. A gente só vai aprender prestando atenção, repetindo, feedback, auto-feedback. Assim a gente aprende, assim a gente evolui no vôlei. Sem isso não existe aprendizado. A gente vai continuar repetindo, a gente vai continuar fazendo errado. O mito, é um mito, tá? De fazer algo por 10 mil horas sem o feedback não existe. Pensa num vendedor de loja que passou 10 mil horas vendendo algo com o mesmo conhecimento. Ele nunca procurou aprender algo novo. Então, repetição sem feedback é continuar fazendo algo mais ou menos da forma como você sempre fez. Tá joia? Fez sentido para você? Se sim, clica aqui, deixa aquele like, comente aqui se faltou alguma informação, se eu deixei a desejar em algum conhecimento, em alguma informação que não fez você entender aquilo que eu quis dizer. No mais, gratidão e a gente se vê no próximo vídeo.